Queridas irmãs, queridos irmãos aqui presentes, incluindo a Emanuele. Quantos aninhos ela tem, vovó? Dia 15, agora ela faz 6. 6 aninhos, dia 15 de agosto. Queridas irmãs, queridos irmãos, conectados pelas redes sociais, ou que se conectarão. Bom dia, boa tarde, boa noite, dependendo do momento da conexão. A todos, o meu carinho, a minha gratidão, com votos de segurança e paz em Cristo Jesus. Nosso estudo de hoje nos diz muito de perto aos nossos interesses, à nossa paz, à nossa felicidade. Eu já julguei erroneamente, a algumas pessoas ao longo da minha vida, confesso. E também ao longo da minha vida, pessoas me julgaram erroneamente. O estudo bíblico de hoje vai nos recordar o exemplo insuperável de Jesus ante as falsas acusações. Ele que não julgou a ninguém, que a ninguém condenou ou condena, passou várias vezes pela experiência difícil de ser acusado injustamente, indevidamente. Vamos aprender com ele a manter a fé, a confiança, a serenidade, o otimismo e dar continuidade ao trabalho abençoado com que Deus nos honra a existência na Terra. Para o estudo destas questões, vamos ler e refletir sobre o que temos em Lucas, capítulo 23, versículos 1 a 5. O tema é este: o julgamento de Jesus por Pilatos. E é o 23º episódio desde o momento em que Jesus entra em Jerusalém naquele domingo que precederia todos os acontecimentos que culminariam com a sua prisão, o processo, a sua morte na cruz. Convido a todos à leitura. E levantando-se toda a multidão deles, o levaram a Pilatos e começaram a acusá-lo, dizendo: havemos achado este pervertendo a nossa nação, proibindo dar o tributo a César e dizendo
que ele mesmo é Cristo, o Rei. E Pilatos perguntou-lhe, dizendo: Tu és o Rei dos judeus? E ele, respondendo, disse-lhe: Tu o dizes. E disse Pilatos aos principais dos sacerdotes e à multidão: Não acho culpa alguma neste homem. Mas eles insistiam cada vez mais, dizendo: Alvoroça o povo, ensinando por toda a Judéia, começando desde a Galileia até aqui. Agora, versículo a versículo, com singeleza e objetividade. E levantando-se toda a multidão deles, o levaram a Pilatos. Vamos recordar que, depois de ter sido preso no Monte das Oliveiras, Jesus foi levado à presença do sumo sacerdote. Primeira etapa do julgamento de Jesus. O sumo sacerdote encaminha Jesus para o sinédrio, que foi o tema da semana passada. Jesus é também julgado pelo sinédrio, que remete Jesus à presença de Pilatos, representante de César, representante do Império Romano em toda a Judéia. E os acusadores, sacerdotes, os príncipes, os integrantes do sinédrio, queriam o aval de Pilatos, o aval do Império Romano para o que eles pretendiam fazer, que era matar Jesus. E para sensibilizar Pilatos, para seduzir Pilatos, para envolver Pilatos nesta trama criminosa, eles mentem para Pilatos, como vemos no versículo 2. Dizem eles ao governador da Judéia: havemos achado este pervertendo a nossa nação. Ou seja, ele está corrompendo, ele está desvirtuando a nação dos judeus e está propondo a proibição de dar a César o que é de César. Está nos sugerindo que deixemos de pagar o tributo a César, o que era uma escandalosa mentira, porque Jesus já dissera em outras oportunidades que devíamos dar a César o que é de César e a Deus o que era de Deus. E também aqueles que o acusavam disseram: ele se afirma rei, ele se afirma ser o Cristo, portanto, o rei dos judeus.
E também esta acusação, pensavam os acusadores, haveria de seduzir, de convencer, de atrair a simpatia de Pilatos para a causa injusta que eles defendiam. Porque caso Jesus assumisse a condição de governador da Judéia, de rei dos judeus, é muito provável que ele viesse, na ótica dos acusadores, evidentemente, a estabelecer contatos com Roma, com César, e talvez substituir o governador Pilatos por outro de sua preferência, de sua confiança, como acontece até hoje no ambiente político. Nomeia-se os amigos, os conhecidos, os apaliguados. E tudo isto nós sabemos, a história se encarregaria de desmentir todas estas acusações, não tinha a menor pertinência, não tinha a menor procedência, não era verdade. Nem Jesus dissera para não pagar os impostos devidos, e também não vinha se arvorando no propósito de ser o rei dos judeus, do ponto de vista humano. E Pilatos, após as acusações constantes do versículo 2, interroga Jesus. É um interrogatório, embora o evangelista seja breve na narrativa, mas tecnicamente, juridicamente, ocorre naquele momento um interrogatório. E Pilatos pergunta: tu és o rei dos judeus? E se tirarmos o ponto de interrogação, teremos uma afirmação: tu és o rei dos judeus. E Jesus diz para Pilatos: tu o dizes. Em linguagem nossa, você é que está dizendo que eu sou rei. Eu não disse isto. Você é que está dizendo. E se você está dizendo, dito está. Está dito. Jesus, em sua sabedoria, sabia sempre fugir a todas as armadilhas, porque, em verdade, como fora formulada a pergunta, Jesus não podia responder afirmativamente. Ele não podia dizer, sou o rei dos judeus. A pergunta foi clara e de âmbito restrito. Em outra passagem, que não abordaremos agora, obedecendo à sequência das narrativas, Jesus dirá, o meu reino não é deste mundo. Ou seja, Jesus, então, não é mesmo, na visão humana, o rei dos judeus. Mas ele também não poderia dizer, não, eu não sou rei de espécie alguma, de forma alguma, porque ele estaria faltando com a verdade. E naquele momento, Jesus simplesmente ratifica de algum modo algo que Pilatos acabara de dizer. Mas foi Pilatos quem disse, e não Jesus.
Mas vemos no versículo 4 que Pilatos percebeu de pronto a inconsistência das acusações. Pilatos percebe claramente a malícia dos acusadores, a intenção dos acusadores. Era uma questão puramente religiosa, não era uma questão política relacionada a Roma. Jesus não tinha nenhuma pretensão ao poder humano, não tinha nenhuma pretensão a rivalizar com o Império Romano, subverter a ordem. A missão dele não era a libertação política do povo judeu em relação a Roma. A libertação era de natureza puramente espiritual, e estendendo a libertação espiritual a toda a humanidade. E Pilatos percebe, então, a inconsistência das acusações e afirma no versículo 4: não acho culpa alguma neste homem. Pilatos, perspicaz, experiente, preparado para aquele momento, conhecendo o Sinédrio, conhecendo os sacerdotes, fariseus, escribas, não se deixou enganar. E, como já disse, não se envolve naquele momento com as questões relacionadas a Jesus. Vemos em toda esta passagem lances cruciais em torno da figura de Jesus, de sua presença na terra e de sua missão. Ele viera para apresentar-nos o Evangelho. E o Evangelho não veio para ratificar aquelas práticas injustas, aquelas práticas em descompasso, em divórcio com as leis divinas, com a vontade de Deus. Jesus, fiel, coerente, em todo o tempo, simplesmente nos apresenta o Evangelho e vive-o na prática. E, evidentemente, que o Evangelho, como expressão legítima das leis divinas, estava em contraposição a muitas das leis, dos mandamentos, das regras, das normas estabelecidas por Moisés, pelos profetas, escribas, fariseus, sacerdotes, príncipes, anciãos. Em outra linguagem, uma coisa é a legislação humana, falha, imperfeita, como falhos e imperfeitos são os legisladores humanos, somos todos nós. E outra coisa é a legislação divina, as leis divinas, eternas, imutáveis, justas, amorosas, previdentes, providentes. E o Evangelho apresenta
esta legislação divina, esta legislação perfeita, justa, amorosa, previdente, providente, sábia, propondo a igualdade entre todos, a fraternidade entre todos, a misericórdia de uns para com os outros. Este, em síntese, é o Evangelho, que não era retratado como até hoje a legislação humana não retrata inteiramente as leis divinas. Era como se dava na época. Quando, pois, Jesus faz luz, as trevas da ignorância, as trevas da ambição, do egoísmo, do orgulho, dos interesses mesquinhos, ficam à mostra. E estes que foram contrariados em seus interesses, muitos interesses inconfessáveis, ficaram naturalmente contra o Cristo, na personalidade de Jesus, e contra o Evangelho. Então o Evangelho não veio para tumultuar, como consta do versículo 5, mas eles insistiam cada vez mais, dizendo, alvoroça, ou seja, ele está agitando, tumultuando, criando um motim. Jesus estava trazendo o Evangelho para modificar a nossa visão, a nossa compreensão e, consequentemente, as nossas posturas diante de Deus, diante da vida, diante da humanidade. Mas não havia o dolo na conduta dele de simplesmente substituir uma ordem injusta por uma outra ordem injusta. Não era um homem comum, insatisfeito com o governo humano do seu tempo, tentando derrubar aquele governo para ascender ao poder, sem o compromisso real, verdadeiro, de fazer muito diferente do seu antecessor. É um comportamento tipicamente da política humana. Critica-se, combate-se, persegue-se aqueles que estão no poder com a intenção de derrubá-los, de tirá-los daquela condição e substituí-los para muitas vezes, quase sempre, se não sempre, praticarem as mesmas injustiças, adotarem os mesmos comportamentos inadequados, numa simples substituição de nomes, sem que haja uma mudança substancial nas práticas dos políticos de plantão. O Evangelho não se coaduna com estas práticas. É a política de Deus, é o reino de Deus que estava chegando e que ainda não se instalou definitivamente no planeta. E o reino de Deus é justiça, o reino de Deus é amor, o reino de Deus é misericórdia e, portanto, não se compadece com as práticas humanas. E Pilatos, com todas as suas deficiências morais, com todos os seus vícios, com todos os seus defeitos, com todas as suas imperfeições de homem e político, ele ainda tem a percepção
de que Jesus era inocente, de que aquelas acusações não tinham a menor consistência. E na próxima semana, melhor estudaremos. Mas quando os acusadores dizem, no versículo 5, ele alvoroça o povo, ensinando por toda a Judéia, começando desde a Galileia até aqui, Herodes vai enviar Jesus, Pilatos, vai enviar Jesus para Herodes, o governador da Galileia, que será então a quarta etapa do julgamento, que começa diante do sumo sacerdote, passa pelo Sinédrio, passa por Pilatos, e Pilatos vai encaminhar Jesus para Herodes, o governador da Galileia. Ou seja, não vejo nenhuma questão relacionada com Roma, é uma questão puramente religiosa. Se houver alguma interferência política, é na política dos judeus, que Herodes resolva essa questão com vocês. Em linguagem coloquial, é isto que se passa, mas será objeto de melhores reflexões, assim espero, na próxima semana, se Jesus nos permitir. Trazendo para nós a lição de agora, termino mais ou menos como começamos. Evitemos ao máximo fazer acusações a esta ou aquela pessoa. Não estamos em condições de acusar a ninguém, porque não conhecemos a ninguém tão profundamente quanto supomos. Basta dizer que eu não me recordo das vidas anteriores daquele a quem eu estou hoje acusando, como também não me recordo das minhas vidas anteriores a esta encarnação, a meu respeito mesmo. Ora, na melhor das hipóteses, temos informações da existência atual. E mesmo assim, não temos todas as informações a respeito do outro. Podemos estar enganados, podemos estar iludidos, podemos estar adotando uma visão parcial do outro e do seu comportamento. Se eu não me conheço tão profundamente como poderia supor, como afirmar que conheço o outro profundamente? Ou seja, eu não disponho de todos os elementos a respeito do comportamento do outro para fazer um julgamento justo. E também Deus não me instituiu juiz dos meus irmãos de humanidade. Para isto temos as instituições próprias, competentes para investigar, apurar, processar, julgar, condenar ou absolver. Mas, moralmente falando, não temos o direito, não temos competência, não dispomos de todos os elementos para julgar a quem quer que seja. Como também ninguém dispõe de tantas informações assim a nosso respeito para nos julgar,
para nos condenar. Portanto, resumindo, para terminar, evitar ao máximo julgar o outro. E quando alguém nos julgar, inspiremo-nos na excelente exemplificação de Jesus. Em 5 versículos, chama a sua atenção para isso. Em 5 versículos. A única coisa que Jesus diz é: tu o dizes. Só isto. Jesus não fala mais nada. Tudo o mais é narrativa do evangelista ou palavras colocadas pelo evangelista na boca dos acusadores e na boca de Pilatos. Jesus, em 5 versículos, só diz isto: tu o dizes. Alguém está nos acusando? Digamos, é você quem está dizendo isto. E se acusarmos alguém, que este alguém nos ajude, nos advertindo, dizendo: é você que está dizendo isto. Preste atenção, porque vamos responder pelos julgamentos que venhamos a fazer. Recordando o Evangelho, seremos julgados com a mesma medida com que julgarmos o outro. Que o Senhor Jesus a todos sempre nos abençoe com a sua paz.